Aos Coríntios, capítulo 4, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo a partir do 7. A palavra de Deus diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não o quê? Perplexos, porém não. Perseguidos, porém não. Abatidos, porém não. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne-se abundante as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Até aqui. Senhor nosso Deus, eu creio, Pai, que nessa noite a Tua palavra, ela não é apenas um livro aberto diante de nós. Ela é, ó Deus, uma oportunidade que nós temos. Queremos, ó Deus, não apenas ouvir, mas queremos que essa palavra, ela tenha vez e voz dentro do nosso coração. Fala e muda o que for necessário, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, e a igreja diga amém. Aleluia. Você pode tomar o seu lugar, né? Temos um tesouro em vasos de barro, né? Será que você seria capaz de pegar, né, uma vasilha qualquer na sua casa, daquelas mais simples? A gente não tem mais vasilha de barro, né? Mas sabe aquelas vasilhas que a gente compra de R$ 1,99, né? Aquelas que, se você deixar cair no chão com mantimento dentro, ela parte, porque o plástico é muito ruim, né? Você imagina você comprar uma vasilha dessa para você botar as suas joias. Você imagina você comprar uma vasilha dessa para você colocar dinheiro, né? Uma soma que você guarda em casa lá, e você bota numa vasilha dessa de plástico, e você diz: não, você está louco, bicho. Dinheiro tem que ser no banco, né? Joia preciosa a gente bota em cofre, né? Agora você imagina, Deus pegou um tesouro e colocou dentro de cada um de nós, como vasilhas de barro. Ele confiou em nós. Ele pensou assim: eu vou depositar o que eu tenho de melhor no coração do meu povo. O grande dilema de alguns cristãos hoje está nesse versículo 7, quando Paulo diz: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Ou seja, o barro frágil, de pouco valor, né? O barro que ninguém dá nada por ele, Deus investiu nele um grande tesouro. Para quê? Para que a excelência do poder não seja do vaso, mas daquilo que está contido dentro deste vaso, que é o tesouro. Alguns cristãos, queridos, sabe, eles ainda não descobriram o verdadeiro tesouro, que é o Senhor. Eu não estou falando de ímpio, não estou falando de ímpio não, irmão. Ímpio não sabe mesmo. Eu estou falando cristãos. O grande dilema é que alguns cristãos ainda não descobriram o verdadeiro valor desse tesouro. E outros, né, acham que o tesouro está em si mesmo. Tem crente que acha que ele é o tesouro e tenta colocar Deus como vaso de barro. Ou seja, o vaso, né, de barro não é aquele que
alguns cristãos pensam. Ou seja, eu vejo crentes hoje achando que Deus está a serviço dele, né? Que a palavra de Deus tem que ser mexida e remexida de acordo com a sua vontade, com o seu estilo de vida, com o seu jeito de ver as coisas, né? Supervalorizando o vaso de barro, exigem, né? Desde que o vaso de barro, mais do que o vaso de barro pode dar. Ou seja, tem gente que acha que tem que ser super crente. O vaso é de barro, mas eu sou um super crente. Eu sou uma pessoa, né, que eu me basto. Eu vejo alguns cristãos hoje assim, queridos, lideranças, pastores, e tem vergonha de mostrar a parte frágil da sua vida. E às vezes cria uma imagem daquilo que ele não é. Nós precisamos compreender, queridos, o limite que nós temos. O limite de ser um vaso de barro. Porque este vaso, ele é um vaso transitório. Esse vaso foi criado por Deus por um período transitório. Aí mesmo na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 1, está aí logo, pertinho do que a gente leu. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 1. Sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Ou seja, nesse mesmo texto que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, fala sobre o vaso de barro que somos nós, esse vaso transitório, né? Esse vaso que hoje existe, amanhã vira caco, né? Algumas escavações feitas por arqueologistas, né? Eles descobrem civilizações inteiras a partir de vasos de barro. Esses arqueologistas são capazes de decifrar por um pedaço de barro, um caco de barro, qual é o período que esse vaso foi feito, qual a civilização que foi feita. Por quê? Por causa do tipo do barro, o jeito de queimar, né? E às vezes eles dão a sorte de achar um vaso até semi-inteiro, mas na maioria das vezes são cacos de barro, de porcelana, né? Por quê? Porque esse vaso, ele tem um período transitório. Ele era usado por um período, depois ele perdeu o seu valor, porque quebrou, porque se danificou, porque destruiu, porque passou o seu tempo. Então, quando a gente sabe que nós somos transitórios, nós não podemos esperar mais do vaso de barro do que ele pode dar. Mas eu queria que nessa noite você voltasse os seus olhos para o tesouro que Deus tem depositado dentro de cada um de nós. Esse é o verdadeiro valor. Esse é a parte nobre da nossa vida. Não somos nós na nossa carne, mas aquilo que Deus tem depositado dentro de cada um de nós. Moisés, né, por exemplo, ele cometeu um erro muito grave, né? Qual foi o erro de Moisés? Moisés subiu, né, no monte para receber as tábuas da lei, e quando ele desceu de lá, está vivo? Quando ele desceu de lá, ele desceu com a face dele resplandecente. A face de Moisés brilhava por causa do contato direto que ele teve com a presença de Deus. Ele viu Deus numa sarça que ardia em fogo, mas não se consumia. E quando ele volta de lá com a lei para entregar ao povo, todo mundo olhou para a face de Moisés, ela estava brilhando. Mas Moisés percebeu que à medida que os dias foram passando, aquele brilho estava diminuindo. E para que o povo não percebesse, não notasse que o brilho estava diminuindo, o que Moisés fez? Ele colocou um véu na face dele, porque ele não queria que o povo descobrisse que estava diminuindo a cada dia. Será que o povo vai achar que a minha fé está diminuindo? Será que o povo vai achar que a minha comunhão com Deus está diminuindo? Será que o povo vai achar que a minha esperança está diminuindo? Irmãos, ele não tinha que ter achado nada disso. Simplesmente ele deveria ter falado a verdade. A face está brilhando mais, porque um dia esse vaso vai se desfazer. Um dia esse vaso vai deixar de ter o seu uso.
mas nós temos uma outra casa que nos aguarda na eternidade. E como disse o apóstolo Paulo, quando o que é incorruptível se revestir de incorruptibilidade, ou seja, quando o que é transitório se revestir de eternidade, então nós estaremos em casa, na presença do nosso Deus, e o vaso de barro vai ter ficado para trás. E por que eu estou falando isso, irmãos? Porque nós vemos que o próprio apóstolo Paulo, ele não se envergonhava de falar de suas enfermidades. Paulo não se envergonhava de falar das enfermidades dos seus irmãos que colaboravam diretamente com ele. Inclusive nas cartas ele dava conselho a respeito da saúde de cada um deles, pedindo até que a comunidade ajudasse a cuidar da saúde de alguns deles. Mas o que eu percebo hoje, irmãos, é que para muitos cristãos, o simples fato de ficar doente, ele já acha que alguém vai pensar que ele não tem fé, que ele está afastado de Deus. O apóstolo Paulo falava claramente de suas fraquezas, mas ele também cria no poder de Deus que era capaz de sustentá-lo nos momentos mais difíceis da sua vida. E num dos textos áureos, do apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos 8:36, o apóstolo Paulo disse: como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Paulo sabia que, embora houvessem enfermidades, dificuldades, lutas, problemas de relacionamento, lutas por dentro, temores por dentro e lutas por fora, Paulo sabia que existia uma viva esperança e ele podia confiar na provisão de Deus. Reconhecer as nossas fraquezas, querido, não significa perder a batalha. Porque tem gente que fala assim: se eu reconhecer fraquezas, eu vou desistir da batalha. Não, nem abrir mão do poder de Deus, muito pelo contrário, muito pelo contrário. O apóstolo Paulo disse que o poder de Deus se aperfeiçoava justamente na sua fraqueza. Às vezes, querido, a gente passa por coisas na nossa vida que a gente fica perguntando: Deus, por que isso está acontecendo? Apesar de que a pergunta bem certa não é por quê, é para quê, porque a gente acha que a gente tem que encontrar um culpado, Sempre que acontece alguma coisa e faz a gente sofrer, a tendência do ser humano é: alguém é culpado disso, e nós queremos achar o culpado. E muitas vezes, querido, não é questão de achar o culpado, mas é questão de nós entendermos por que aquilo está acontecendo, para que aquilo está acontecendo na nossa vida. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 12, ele fala sobre o espinho na carne, E ele disse: 3 vezes eu pedi ao Senhor que me livrasse desse espinho na carne. Ele disse: era um mensageiro de Satanás, que os bofeteava e o fazia pecar. Mas ele mesmo, nesse texto, ele começa o texto dizendo: para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações que me foram feitas, Deus pôs-me um espinho na minha carne. Alguma coisa que incomodava profundamente o apóstolo Paulo, alguma coisa que o entristecia, alguma coisa que lembrava ele da sua humanidade. Porque pensa bem, um homem que Deus pega esse homem e leva ele ao 3º céu, O primeiro céu é o céu que a gente vê, das nuvens, das coisas que podemos ver a olho nu no céu. O segundo céu é
todo o sistema criado por Deus, as galáxias, né? Os planetas. E o terceiro céu é aquele que nenhuma nave espacial vai conseguir chegar lá, que é o céu do nosso Deus, é a nossa morada celestial. Imagina que Paulo foi levado por Deus ao terceiro céu, e ele disse: eu vi coisas que não é lícito ao homem falar sobre elas. Você imagina o que poderia ter acontecido com o coração desse homem, né? De vaidade, de achar que ele era o cara. No entanto, Deus falou assim: olha, eu vou te levar ao terceiro céu, mas eu vou te colocar com o pé bem firme na terra, no pó da terra, através de um espinho, de algo que incomodava, que Paulo orou 3, imagina, ele clamou a Deus: Senhor, me livra. E ele ouviu de Deus uma palavra que muito crente hoje não está preparado para ouvir: a minha graça te basta, porque o meu poder vai se aperfeiçoar justamente na sua fraqueza. E o apóstolo Paulo chegou a dizer: então, quando sou fraco, é que eu sou forte. Quando eu reconheço a minha fraqueza, quando eu reconheço a minha debilidade, quando eu reconheço as minhas imperfeições, é que eu estou realmente forte diante de Deus. Mas quando eu começo a não reconhecer mais e achar que eu sou alguma coisa além do que verdadeiramente sou, tá? Você sabe qual é o problema, irmãos? É que, na verdade, os grandes momentos de maior perigo que a gente passa na nossa vida é quando a gente acha que está tudo sob o nosso controle. É quando a gente começa a confiar no nosso próprio braço. Como a palavra de Deus diz, aquele homem, né, que confia no seu próprio braço, na sua própria força, né, ele é uma pessoa que não sabe nem para onde ele está indo, né? É uma pessoa que é um crente que ele acha que tudo na vida dele dá certo, porque ele é esperto, porque Deus deu para ele, né, um discernimento especial que não deu para ninguém. E toda vez que isso acontece, irmãos, a gente está perto de uma grande queda. Você sabe que alguns acidentes automobilísticos, né, eles nunca acontecem com quem está aprendendo a dirigir. Quem está aprendendo a dirigir, presta atenção em tudo, não se distrai com nada, está atento ao que está fazendo, porque ele sabe que ele não tem muita perícia com o volante. Mas os motoristas mais antigos, né, aqueles que dirigem com um braço só, assobiando, né, falando no celular e outras coisas mais, são esses os que causam grandes acidentes. Por quê? Porque eles confiam que eles dirigem muito bem. Afinal de contas, eu já dirijo há tanto tempo, né? Quando nós estamos navegando com o vento a nosso favor, nós acabamos achando que nós somos o Senhor dos mares, né? Mas quando a gente enfrenta uma tempestade na nossa vida, aí a gente percebe que na fúria das ondas da tempestade, nós não temos como escapar se aquele barco afundar. Está lembrado de Pedro, dos seus amigos pescadores? Eles entraram em pânico por causa daquela tempestade. Mas eles não eram pescadores, né, experimentados, homens que viviam no mar todo dia pescando? Sim. Mas quando o mar estava bem, eles se achavam senhores da situação. Mas quando veio o temporal, eles ficaram com medo, e eles foram clamar a Jesus, dizendo: socorre-nos. Uma vez Jesus estava no barco, a segunda vez Jesus tinha ficado na praia, e veio ter com eles andando por sobre as águas. E de tão apavorados que eles estavam, quando eles viram Jesus, eles não o reconheceram, acharam que Jesus era um fantasma. Você sabia que tem crente hoje vendo fantasma no meio das suas tribulações? Às vezes não reconhece nem mesmo a voz do seu Senhor. Por quê? Porque quando tudo está bem, irmãos, nós temos uma tendência de não orar. Quando tudo está bem, nós não clamamos. Quando tudo está bem, a gente acha que
agora está tranquilo, está sob controle. Mas de vez em quando, Deus pega o vaso de barro e propositadamente Ele quebra o vaso. E como é que quebra o vaso? No meio de uma tribulação, no meio de uma angústia, no meio de algo que você fala assim: Senhor, por que isso está acontecendo? Eu não estou entendendo isso. Não é para você entender, mas é para você perguntar para Deus: Senhor, para que isso está acontecendo? Tu queres falar alguma coisa comigo? Então meu coração está pronto, eu quero ouvir a tua voz, fala comigo. O grande tesouro, querido, que nós temos recebido da parte de Deus, ele só pode ser conservado através de uma palavrinha chamada verdade. E é aqui que eu quero falar assim de maneira mais íntima a cada irmão. Hoje, o grande desafio do povo de Deus é falar a verdade, viver na verdade e crer na verdade. Porque nós temos no meio evangélico, né, muitas mentiras que são faladas e feitas para poder criar um ambiente que não é a verdade da palavra de Deus. Tem muito milagre acontecendo aí que não é milagre, é manipulação da fé. Tem muita coisa sendo contada que não foi bem daquele jeito que aconteceu. Tem muita palavra que Deus deu que está sendo manipulada pela vontade humana. Olha o que o apóstolo Paulo fala, lá onde lemos, na segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Só que no segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo de número 1 e 2, diz assim: pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes nos recomendamos com a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Paulo estava dando testemunho de si próprio. Ele disse: o ministério que eu recebi é para andar de acordo com a palavra de Deus. Eu não vou adulterar a palavra de Deus para satisfazer fulano, beltrano, nem a mim mesmo. O meu ministério vai ser pautado na verdade e não na astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. E ele aqui usa a palavra consciência. Nos recomendamos a consciência de todo homem. Consciência. Que tem a ver com a palavra que Salomão deu quando diz assim: de tudo que você tem a guardar, guarda o teu coração. Você sabe de onde estão procedendo, né, as quedas, os pecados, os afastamentos, os esfriamentos espirituais, os escândalos? Eles vêm de uma consciência que não é pura, vem de uma palavra que não é verdadeira. Se você criar um personagem dentro de você, e você começar a acreditar no personagem que não é a verdade de Deus na sua vida, não vai demorar muito tempo e você não vai conseguir continuar com a sua vida na presença de Deus. Você sabe por que tem muito crente hoje afastado do Senhor? Eu vou te dizer por quê. Consciência, coração. Uma consciência que argue a própria pessoa e diz: você não está vivendo na verdade. Um coração que, por não estar vivendo a mente na verdade, também está cheio de problemas que nunca foram apresentados para Deus para serem restaurados, curados, renovados. E o crente vai levando a vida dele naquela vidinha de mentira. Faz de conta que eu sou crente, faz de conta que eu acredito em Deus, faz de conta que a palavra de Deus é verdade na minha vida. E aí o que vai acontecendo?
Satanás sabe disso. Tudo que o diabo quer e precisa para poder destruir a vida de um crente, ele só precisa disso. Que esse crente ache que o vaso não é de barro, que o vaso é de ouro, e que o que tem dentro dele, sim, é barro. A inversão de valores. Eu sou um vaso de ouro, e o que Deus colocou dentro de mim é barro. Irmão, você sabe que tem muita gente acreditando nisso hoje? Por isso nascem, né, as teologias, os sistemas religiosos, os dogmas humanos, que colocam o homem acima de Deus, chegando ao ponto do homem acreditar que ele é o próprio Deus, e Deus tem que fazer tudo o que eu quero, e ninguém pode me contrariar. Só que chegam os limites que impõem ao homem a sua natureza de barro. Sabe quais são os limites? Uma enfermidade, por exemplo, é um limite. A velhice é um limite. As perdas nos impõem limites. E aí esse homem, que achava que ele é o vaso de ouro, que o que tinha dentro dele era barro, ele começa a entrar em confusão. Sabe por quê? Porque ele não tem uma fé verdadeira, baseada na palavra de Deus, onde ele não tem vergonha de reconhecer a sua finitude, os seus defeitos, e que ele é barro. E hoje nós temos, queridos, alguns cristãos e alguns líderes que chegam ao final da sua vida com grande confusão, porque o que eles pregaram e viveram a vida inteira, eles próprios não acreditam. O que eles falaram e viveram é hoje a sua grande derrota, a sua grande confusão. Por isso Deus nos chama, sabe o quê? Reconheçamos o valor. O tesouro não somos nós, o tesouro é Deus. Nós somos o vaso de barro. Mas não fica triste porque o barro vai passar, porque o que vem depois do barro é um vaso incorruptível e eterno. É esse vaso que nós estamos em busca dele. Haverão lutas, dificuldades, tristezas, angústias, momentos que você diria: Senhor, me ajuda, porque eu não vou suportar. Haveriam momentos e haverão momentos na nossa vida em que o barro vai ser amassado. Mas quando o barro está na mão do oleiro, esse oleiro sabe muito bem como dar nova forma ao barro e fazer dele um vaso novo. Quantos de nós, quando conhecemos a Deus e a palavra de Deus, foi no momento que nós estávamos sendo amassados pelas mãos do nosso Deus? E ali você teve um encontro com o oleiro, com o Criador. Por isso Deus disse ao profeta: desce à casa do oleiro, e ali eu quero falar contigo. Às vezes, irmãos, não é descer à casa do oleiro, às vezes é reconhecer que nós somos o barro nas mãos do oleiro. Por isso tem irmãos aqui nessa noite que estão amassados por alguma circunstância, pressionados, né? Esse é um momento que Deus tirou, que Deus preparou, que Deus reservou, para que você faça o que diz Hebreus: aproximemo-nos com sincero coração, sabendo que aquele que fez a promessa é fiel. Por que o escritor aos Hebreus fala sobre sincero coração? Muitas vezes a gente vem a um culto, como estamos hoje aqui, e a gente volta para casa perdendo a oportunidade de colocar diante de Deus o nosso coração com sinceridade. Porque quem faz isso com sinceridade tem a oportunidade, como diz a palavra de Deus, de entrar pelo novo e vivo caminho que foi aberto pelo sangue de Jesus no véu, no qual todos nós, como sacerdotes, temos o direito de entrar
no Santo dos Santos. Mas para isso a gente tem que ter um coração sincero. Você sabe por que tem muito crente morrendo hoje na fé? Porque ele não tem um coração sincero. Porque se ele tivesse, ele gritaria a tempo de ser socorrido pelo Senhor. Mas, no entanto, ele entra e sai do culto com o mesmo nariz empinado que ele entrou, é o mesmo nariz empinado que ele sai. Como se ele não precisasse de nada. O vaso não é de barro. Amados, o vaso vai ser, enquanto estivermos aqui nessa terra, será sempre de barro. Mas a excelência do poder vem de Deus e abençoa as nossas vidas. Por isso, se hoje você diz assim: olha, eu estou sim, Senhor, eu estou passando um período que só eu sei o que é ser barro amassado. Eu estou sentindo isso na minha carne, na minha vida. Mas eu não vou fazer de conta que está tudo bem, tentando dizer que está tudo bem para manter as aparências. Eu quero que o Senhor me renove, me restaure, me socorra, me ajude, me perdoe. Traga sobre mim o bálsamo renovador do teu Santo Espírito, porque ai de mim se eu não receber, como barro que sou, esse grande tesouro que o Senhor tem para depositar na minha vida. Pior do que ter um vaso com um tesouro pequeno dentro, é ser um vaso que não tem nada, um vaso vazio, e alguém procura para ver se tem alguma coisa dentro, como alguém que vai procurar, por exemplo, um azeite ou uma farinha, e corre naquele vaso, chega lá e está vazio, não tem nada. É uma decepção. Como aquela árvore que Jesus passou debaixo dela, a figueira, e não tinha fruto nenhum. Tinha folha, mas não tinha fruto. Jesus amaldiçoou aquela figueira, e quando passaram lá, de novo, ela estava seca. E os discípulos se admiraram de que a figueira secou tão rápido. Na verdade, Jesus estava querendo dar uma lição aos discípulos. Vaso pode ser de barro, e é de barro, mas tem que ter o tesouro do Senhor contido dentro dele. A figueira precisa dar fruto, e nós precisamos dar frutos para a glória de Deus. Só que tem um momento que você diz assim: Senhor, eu estou precisando demais de ser curado, de ser restaurado, de ser tratado por Ti, senão eu não tenho condição de dar frutos. E talvez seja nessa noite que você veio aqui e dizendo: Senhor, se nessa noite Tu não falares comigo, eu não sei o que vou fazer. Pois eu estou te dizendo que você que orou a Deus pedindo isso, Deus está dizendo: confia nele, entrega a sua vida nas mãos dele, deixa ele ser Deus na sua vida. Não tente ser um vaso perfeito, porque nós somos de barro. Mas confia no Senhor e diz: Senhor, eu quero viver na verdade, a tua palavra é a verdade. E se você quer isso de Deus, você veio ao lugar certo nessa noite. Eu quero orar com você. Irmãos que querem apresentar vasos de barro nas mãos do Senhor, que é a sua vida, para que Deus restaure, cure, renove, para que Deus perdoe, para que o Senhor te ampare, para que o Senhor te anime, porque em dias de tristeza, só a mão de Deus para nos animar e para nos amparar. Se você quer isso nessa noite, eu quero orar com você em nome do Senhor Jesus. Eu vou pedir que você faça um movimento, saia do teu lugar e venha no altar. Tem dia que a gente precisa ir no altar.